Num dia muito claro, num dia claro e límpido, você pode ver um lago refletindo a natureza ao seu redor. Um lago, num dia límpido, pode ser quase um espelho invertido da natureza que está ao redor dele. Ele reflete a luz do céu, reflete as árvores que estão ali à sua margem, reflete até as serras ao longe dele. Mas ele é um reflexo, ele está apenas refletindo. Ele é um lago que está refletindo outra realidade. Ele não é, o reflexo dele não é a árvore, as serras, nem a luz do céu e nem o céu. É uma espécie de cópia. Quando você vê a pessoa de Jesus na Bíblia, você começa a perceber que Jesus não é apenas o reflexo da presença de Deus. A Bíblia mostra e vai se tornando muito claro nos textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que Jesus é a própria presença de Deus aqui na Terra. Que ele está escrito lá na carta de Paulo aos Colossenses, que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ele expressa realmente aquele que é a origem do cosmos, aquele que é a fonte de toda a criação. Jesus veio aqui a este mundo, veio aqui a esta terra, trazendo em si a presença de Deus no seu próprio corpo, no seu próprio físico humano. E Jesus cita aqui no texto de Marcos, capítulo 12, versículo 35 a 37, Marcos 12, 35 a 37, Jesus ensina para as pessoas que estavam ali no templo ouvindo a ele, depois de tantas perguntas que estavam sendo feitas, ele fala de um texto de Davi, um texto do Salmo de Davi, em que Davi chama o Messias de Senhor. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, sabia que o Messias viria alguém depois dele, e Davi, ao ver esta pessoa, este ser, ele o chama de Senhor. Jesus diz assim, ele fala assim, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Agora ele cita o Salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Note essa pergunta de Jesus. Jesus fala, se Davi chama o Messias de Senhor, como que o Messias é filho de Davi? O que Jesus estava aqui confrontando era a ideia de que o Messias seria o descendente de Davi, alguém que nasceria na descendência de Davi, ou seja, um filho de Davi. Correto até aí. Só que Jesus está falando, mesmo que ele seja, mesmo que o Messias, mesmo que o Cristo seja um filho de Davi, mesmo que o Cristo seja um descendente de Davi, esse Cristo, esse Messias, ele é muito mais do que um descendente. Ele é muito mais do que um filho da carne e sangue de Davi. Ele é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Senhor. Por isso que Davi no texto o chama de Senhor. Ele disse assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Ora, quem Davi chama de Senhor, de meu Adonai, de meu Adon, no hebraico, né? Adon é um título honorífico a alguém. Então Davi estava chamando de Adonai, que é um título também que se refere ao próprio Yahvé, ao próprio Eterno. Davi o chama de Adonai, chama o Messias de Adonai. Então Jesus fala, se ele é Adonai, se o Messias é o Senhor, então ele é mais do que um filho apenas de Davi. Ele é sim descendente de Davi, de acordo com as profecias,
O descendente de Davi seria o Messias, mas Jesus está mostrando que os textos bíblicos, não só deste salmo que ele citou, um salmo de Davi, mas havia outros textos do Antigo Testamento que demonstravam que o Messias era o próprio Filho de Deus, era alguém divino, era alguém que seria o próprio Senhor. Existem textos, vários textos dos profetas falando isso. Por exemplo, um texto de Isaías, em que o Messias é chamado de Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Emanuel, Deus conosco. Então esses títulos, essas referências ao Messias mostram que ele não é apenas um profeta humano, que ele não é apenas um ser humano, e nem apenas um anjo que veio ficar aqui em corpo humano, mas ele é o próprio ser de Deus no ser humano. Ou seja, Jesus era um ser humano, era homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus aqui na terra. E ele continua sendo Deus, só que agora ele está à direita do Pai, cumprindo-se esta profecia. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, Jesus subiu, após ter morrido e ressuscitado, Jesus subiu às alturas e está numa posição de chefe, de dono, de Senhor. E ele vai restaurar o universo, ele vai restaurar a Terra, o planeta Terra, ele vai voltar sobre a humanidade para pôr os pingos nos is, para consertar as coisas, para acelerar a transformação desta dimensão numa dimensão totalmente nova, e findar com essas destruições, com esses enganos que têm acontecido nos sistemas humanos, nos sistemas deste planeta. Jesus vai voltar mostrando que ele é Senhor. A princípio ele veio como Salvador, ele veio humilde, veio no corpo humano, andou aqui no meio dos seres humanos, ensinando, curando, libertando. Nisso ele mostrou a presença do Pai nele. Nisso ele mostrou também sua divindade. Duas realidades numa só pessoa, o Deus vivo e o ser humano. Jesus tinha essas duas naturezas. E nós vemos a Bíblia ensinar, falar várias vezes sobre ele como Filho de Deus, ele como Senhor. Então é isso que Jesus está mostrando nesse texto. Você pode depois ler esse texto com calma, Marcos capítulo 12, versículo 35 a 37. Você quiser até pausar o vídeo, dar uma lida e volta ao vídeo, pode fazê-lo. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de fazer sua inscrição neste nosso canal e continuar aqui vendo nossos vídeos, nos quais nós estamos, na maioria das vezes, eu estou transmitindo aqui algumas explanações sobre os princípios que nós encontramos nos textos de Marcos, no Evangelho de São Marcos, e tentando aplicar isso à nossa vida. Ou seja, Jesus não é apenas um reflexo de Deus, não é apenas uma representação de Deus aqui na Terra. Ele é mais que isso, ele foi o próprio Deus que veio em carne. O que quer dizer que você pode confiar nele. Ele pode ser confiado, ele pode ser crido, você pode firmar sua vida nele, jogar a sua alma nas mãos dele e confiar que ele te salva, que ele vai te conduzir daqui para a eternidade em segurança. Por quê? Ele é o próprio Deus, ele é o próprio Filho de Deus vindo em carne. Ele veio a este mundo desamparado, este mundo desacossado, ele veio a essa humanidade errática, errante. Ele veio a esses seres humanos que desobedeceram a Deus, seres humanos complicados, que estão aí um puxando o tapete do outro, seres humanos que estão se sujeitando a escravidões, a líderes mundiais que não sabem para onde ver, para onde atirar. A humanidade, com todo avanço tecnológico, mostra que está perdida, com todo avanço, com
tantas condições de crescer, de fazer o bem, a humanidade se interexplode, se sabota, é uma pessoa sabotando a outra, são pessoas se digladiando, são sistemas que estão presos no engano. O mundo é um complexo de sistemas que se entrelaçam no engano. E Jesus veio justamente para nos libertar desses enganos e do enganador principal, que é um ser maligno, interdimensional, que está aqui no planeta Terra, com várias inteligências metafísicas enganando as pessoas. Jesus veio nos libertar deste ser maligno e dessas inteligências erráticas metafísicas, desses seres espirituais, e veio nos libertar até de nós mesmos. Para falar a verdade, nossa carne, nosso cérebro, nossa mente foram distorcidos há muito tempo atrás pela desconexão que o ser humano teve para com Deus. O ser humano se separou do entendimento e do contato com Deus. Isso está afetando até hoje a humanidade. De maneira que Jesus veio nos trazer de volta a luz. Não é só um reflexo, mas Ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você quer uma transformação na sua vida, quer a verdadeira paz, obedeça a Ele, siga Ele, sujeite seu coração, sujeite sua mente, sujeite seus pensamentos ao senhorio de Cristo. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Deus deu seu próprio Filho a você, a nós, a humanidade, para nos reconduzir à presença de Deus. Jesus não é só um lago que reflete uma realidade suprema. Jesus não é apenas um reflexo do alto aqui em um mundo desordenado. Jesus é a própria visitação de Deus neste planeta. E Ele se fez carne, habitou entre nós, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu às alturas, está à direita do Pai, intercede por nós. E Ele aguarda agora você a segui-lo, você obedecê-lo e você mesmo ser um reflexo dele agora entre seus amigos, seus colegas, onde você está. É por isso que eu gravo esses vídeos, porque também eu me sinto chamado a essa responsabilidade de refletir a presença de Cristo na minha vida, o que Ele fez e faz na minha vida, e a paz que eu sinto ao conversar com você sobre a realidade restauradora. Que Deus abençoe, que você possa crescer nesse ensino que vemos aqui nas Escrituras. Continue vendo nossos vídeos. Nós estávamos um pouco parados de gravar, porque estávamos com outras responsabilidades. O meu canal é pequeno por enquanto, então eu não tenho monetização nenhuma e não tenho ganhos financeiros com este canal. Eu faço por obediência ao Pai, eu faço por missão, para transmitir a muitas pessoas os princípios que emanam das Escrituras, que emanam da revelação, para que muitas pessoas possam experimentar a realidade que restaura, que transforma. Experimentar a presença de Deus em suas vidas. Por isso que eu estou aqui transmitindo esses vídeos. Agora estou tendo mais tempo, porque eu estou sem emprego, então eu vou procurar aqui transmitir mais vídeos, enquanto meu tempo eu posso manuseá-lo melhor para isto. Mas se você quiser contribuir com o nosso canal, depois você leia as descrições aí embaixo e veja como pode fazê-lo, porque de fato eu não tenho ganhos nenhuns com isto. E que você receba essa palavra e você se torne um reflexo da presença de Deus para a vida de muitas outras pessoas, assim como eu estou tentando fazer, porque depois que Cristo me salvou, como diz o hino, em céu o mundo se tornou. Mesmo em meio ao sofrer, é céu com Cristo parecer. É mais ou menos assim que o hino dizia. Que Deus abençoe a sua vida e graça e paz para você.